Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Aleluia. Os irmãos podem assentar, fiquem à vontade e vamos aproveitar bem a oportunidade que nós temos hoje. Amém, queridos? Louvado seja o Senhor. Mais uma vez, seja muito bem-vindo nessa quarta-feira deliciosa de chuva e friozinho, né? Então, depois fica tranquilo, tem um cafezinho quentinho depois do culto, você pode aproveitar, tá bom? Mas até lá, aproveite o alimento espiritual que nós vamos receber nessa noite, né? E gostaria de começar com algo muito proveitoso que Jesus falou, que está lá em Lucas capítulo 6, versículo 8. Enquanto a gente estava aqui louvando, me veio no meu espírito, né? Isso, então eu creio que de alguma forma é para nós. Então, o texto diz assim: mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Amém. Quero ler só esse texto, pode deixar ali, 6:8. E o que eu quero falar é exatamente o que foi expressado sobre o que Jesus, sobre o poder de Jesus, sobre a capacidade de Jesus que ele tem. Conhecendo-lhes os pensamentos. E eu estava aqui e veio exatamente esse conceito no meu coração. Como estão ou como está os seus pensamentos agora? Agora, nesse exato momento. Porque se Deus deu isso agora, é para os pensamentos que você está tendo agora. Como estão os seus pensamentos? O que está ocupando a sua mente? O que está trazendo para o seu coração que está na sua mente? E lá em 1 Coríntios, capítulo 3, deixa eu achar aqui. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 19, a seguir, olha o que diz. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Mais uma vez ele começa dizendo, bota o verso 19, por favor, falando que a sabedoria desse mundo, ela é loucura diante de Deus. E às vezes nós estamos com um pensamento, com a dita sabedoria do mundo, e por isso que nós não conseguimos provar da verdadeira graça do Senhor. Porque a gente tem deixado tomar conta dos nossos pensamentos, aquilo que não vem da parte de Deus. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele conhece os nossos pensamentos. E agora, Paulo, ele vai dizer o que nós devemos fazer com os nossos pensamentos. Romanos 12, versículo 2, ele vai dizer que nós não podemos nos conformar, tomando a forma desse mundo, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí sim, fazendo isso, eu vou conseguir me liberar, eu vou conseguir desocupar uma parte da minha vida, da minha mente, que está me ocupando de tal forma que não me permite experimentar da parte de Deus o que é bom, perfeito e agradável. Se você tem um quarto e você está cansado daquele roupeiro
que já a porta já não fecha mais direito, as gavetas já estão tudo meia boca, né? Entendeu? Já é um modelo antigo. E você quer algo novo, você está incomodado com aquele roupeiro. O que tem que fazer, gente, para você ter um roupeiro melhor? Qual é a primeira coisa? Fala para mim. Tira o roupeiro velho. E a gente está com muito pensamento velho. A gente está com uma mentalidade antiga. E a gente não consegue experimentar e viver algo novo. E Deus quer que a gente experimente algo novo. A gente tem falado nas quartas-feiras sobre o despertar, sobre sermos despertados. E eu quero continuar falando sobre isso, mas isso aqui foi algo que o Espírito me trouxe agora, me inquietando, porque muitas vezes a gente não vai conseguir aproveitar o todo que Deus tem para cada um de nós, porque a gente ainda quer manter aquele roupeiro de estimação. Sabe quando vem época de inverno, e aí fica o frio de repente, e aí tu vai lá catar a roupa para botar, né? Como é que tá o cheiro das roupas? Naftalina. Brabo. Tu vai, passa um perfuminho, mas tá frio agora, não dá mais para lavar, né? Tem que botar a roupa. Só que aí tu vai botar a roupa, ela não serve. E agora? Mas aí, mas eu sempre gostei, essa aqui eu ganhei, essa aqui não sei o quê. E aí você vai deixando essa roupa ali, de estimação. Uma hora vai dar, eu vou dar um jeito. E não dá o jeito. A gente precisa fazer com a nossa mente, queridos, a mesma coisa que a gente faz com as coisas quebradas em casa, com as coisas estragadas em casa, as coisas que não prestam mais na nossa vida. A gente tem que lançar fora e trazer algo novo, para experimentar coisas novas na nossa vida. Mas enquanto a gente fica sobrecarregado, com um peso de pensamento, um peso de crendices sobre a nossa vida, a gente não consegue experimentar aquilo que Deus tem, que é bom. Aquilo que Deus diz que é perfeito para nós. É aquilo que vai nos agradar. Por quê? Porque ainda nós estamos presos com coisas que é peso morto. Peso morto. E que não está agregando mais nada. Que não está, só está ocupando espaço na vida. E Deus não quer isso para nós. Deus não quer. Deixa eu ver aqui. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Paulo vai dizer, no poema do amor, exatamente isso. Quando eu era menino, o que eu fazia? Eu falava como menino, né? Como é que menino fala? Como é que criança fala? Né? Fala miudinho, fala engraçadinho, né? Fala besteira, né? Eu sentia como menino, qualquer coisinha chora. Não vão me dar, se joga no chão, né? Mãe, me dá pirulito, não vai ganhar, se joga no chão. Pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, o que eu fiz? Eu desisti das coisas próprias de quem é menino. Eu abandonei aqueles hábitos, aqueles pensamentos, aquela linguagem, aquele comportamento. Então Paulo está dizendo que eu preciso o quê? Substituir. E quando a palavra de Deus fala em libertar, está falando trazer o quê? O bem aonde existiu o mal. É trazer algo novo aonde tem algo velho. É mudar um hábito, alguma coisa que não agrega por algo agora que vai te ajudar a evoluir, a crescer na sua vida. Por isso que é tão importante. Jesus conhece os nossos pensamentos. Ele conhece o que está
dentro do nosso coração. Ele sabe o que se passa dentro de cada um de nós. E por isso é tão importante que a gente possa despertar. E meditando hoje sobre o despertar, vamos ler então, queridos, o livro de Esdras, no capítulo 1, a partir do verso 1, onde a gente vai ver que um despertar do povo de Deus, um despertar de um momento tão importante para aquele povo que Deus chamou, aquele povo que Deus escolheu. Então, Esdras, capítulo 1, verso 1. Olha o que diz. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Ciro é rei do quê? Pérsia, preste atenção. Para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, que era o profeta, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, o que era o pregão? Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então, se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Glória a Deus por isso. Essa passagem, queridos, é tremenda, porque aqui a gente está vendo o cumprimento de uma profecia que lá no versículo 1 já está falando, que foi por intermédio de Jeremias, onde o povo agora estava voltando do cativeiro, o qual ficaram 70 anos cativos. E esse cativeiro levou à destruição do templo de Deus. Agora, Deus faz o quê? Levanta um rei ímpio. Levanta um rei que não era do povo de Deus. Desperta o espírito de um rei para abençoar o povo de Deus. Olha que tremendo isso. E o propósito qual era? Edificar uma casa para Deus. E aí nesse processo, o texto do versículo 5 vai dizer: então se levantaram os cabeças de algumas famílias, de Judá e Benjamim, também sacerdotes e levitas, cujo espírito Deus despertou. Deus deu a iniciativa por meio do rei, porque só o rei poderia fazer isso acontecer. Chamar toda a nação de Israel, de onde eles estavam dispersos, a voltarem até Jerusalém para reedificar o templo ao Senhor. E Deus levantou, Deus despertou o coração do rei. Ele reconheceu, e ele não era adorador de Deus, ele reconheceu o Deus de Israel e mandou chamar todo mundo, e inclusive disse: deem ouro, prata, para que eles sejam sustentados. E nesse processo, então Deus levanta
homens para que então possam executar aquela obra e então chamar todo o povo para fazer a obra do Senhor. Deus usou Esdras nesse período que antecede Neemias na reconstrução dos muros para fazer a construção do templo. E aqui está um ensinamento muito importante, porque, queridos, a primeira coisa, antes de você reestruturar a tua casa, é reestruturar o teu altar no Senhor. O lugar de adoração. Nós aprendemos aqui que nós somos espírito, alma e corpo. A primeira coisa a ser restaurada foi o templo, o lugar de adorar a Deus, o lugar de sacrificar a Deus, o lugar de buscar a Deus, o lugar de ali confessar os pecados. E foi isso que eles começaram. Deus despertou o coração do povo para buscar a Deus em primeiro lugar. Então vem depois Neemias, o qual Deus levanta para trazer estrutura, segurança para o povo de Deus, porque era isso que uma cidade dava, era isso que os muros davam, era isso que as casas elas davam. E agora vamos pensar nos nossos dias. Não é isso que a maioria quer? Estabilidade? Segurança? E por que que a maioria às vezes não tem a estabilidade, não tem a segurança? E eu já vou dizer agora. Vamos lá? Agora não, daqui a pouco, tá? Daqui a pouco. Vamos ler agora Ageu, capítulo 1, verso 14. Tá bom demais esse negócio aqui. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito também de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho, aonde? Na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Aqui a gente vai ver novamente uma ação de Deus, que é um trabalho em conjunto de Esdras e de Ageu. Quer ver? Lá em Esdras capítulo 5, verso 1 e 2, olha o que diz. Deus é interessante, né? Quando Deus quer fazer a obra, gente, Deus vai chamando gente de tudo que é lado e vai unindo o povo. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, não tem lá os livros Ageu e Zacarias, gente? Não tem? Filho de Ito, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então, se dispuseram Zorobabel, filho de Saltiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. E com eles, os referidos profetas de Deus, que os ajudavam. A gente vai ver aqui, nesse contexto, tá? Que quando Esdras, então, começa a edificação do templo, entra também na história aqui Ageu. Nós vamos ver em seguida o que é que Ageu, ele trabalha, qual o papel de Ageu dentro dessa reconstrução. E como Ageu, ele foi muito direto, muito incisivo, muito forte no tratamento do povo, nesse processo da construção da casa de Deus. Mostrando a realidade da vida do povo daquela época, porque é que eles, querendo estabilidade, porque é que eles, querendo segurança, não tinham nada disso. Porque é que eles, querendo e fazendo e trabalhando, ocupando a sua vida, seus pensamentos e tudo, para cuidar bem da sua vida, e ao mesmo tempo perdiam tudo que tinham. Isso
é o papel de Ageu dentro desse contexto, nesse processo aqui da volta do povo do cativeiro para então a construção do templo. Agora vamos lá, voltar lá do início, Efésios capítulo 5, verso 14. E aqui a gente vai ver agora um contraponto muito interessante. Olha o que diz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Vocês perceberam uma coisa aqui agora? A gente leu antes que quem foi que despertou Ciro? Deus. E agora, o texto está dizendo, desperta, ó tu que dormes. Eu não sei conjugar em verbo português o que é isso aqui. Quem sabe, né, poder explicar muito bem. Mas o que ele está dizendo? Que a ação de despertar aqui é de quem? É do homem ou é de Deus? É do homem. E quem foi que despertou o homem lá na construção do templo? Foi Deus. Aqui tem uma chave bem importante. Porque na sequência, olha o 15. Portanto, vede, prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Remindo o tempo, porque os dias, eles são maus. A gente vai ver que lá em Ageu e Esdras, Deus está suscitando, Deus está despertando o coração do povo, a vida do povo, para edificar o quê? A casa de Deus. E aqui ele está tratando sobre a vida individual do ser humano. Está falando sobre a vida pessoal dele. E aqui tem uma grande diferença. Quando a gente está cuidando só da nossa vida, é nossa obrigação, é nosso dever acordar para as coisas que a gente está fazendo. E a gente está vendo que quando nós estamos no propósito de cuidar daquilo que Deus chamou para o reino de Deus, o Senhor desperta, o Senhor abre os olhos, o Senhor muda os pensamentos, o Senhor transforma a vida. E aqui está uma grande diferença na vida de cada um de nós. Quando nós entendemos o nosso papel, e a gente vai ver agora lá em Ageu, capítulo 1, a partir do verso 2, o que é que Ageu trata com o povo. Antes de Deus despertar o coração do sacerdote, do governador e do povo. Ele traz essa palavra para todos eles e diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, olha o que o povo diz, não é tempo ainda, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Eles foram chamados por Ciro para fazer o quê? Edificar a casa. Eles saíram da escravidão, da onde viviam, Ciro libertou eles e disse, voltem para Jerusalém para edificar a casa do Senhor. E eles dizem, mas não é o tempo. Não é o tempo de fazer isso. Vamos lá. Veio, pois, então a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas? Enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o
para pô-lo num sactel furado. Pode continuar. Assim diz o Senhor: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, ou com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre a terra e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Amém. Deus, queridos, Ele vai despertar o povo. Quando o povo, aqui, ele tinha abandonado o reino de Deus. O povo tinha abandonado o chamado. O povo tinha abandonado a direção. O povo tinha abandonado aquilo que Deus tinha instruído eles a fazer. O povo despertou um rei para que eles voltassem a edificar, a construir aquilo que iria trazer para a vida deles bênção. O altar de sacrifício, o lugar de adoração, o santo dos santos, o lugar santíssimo, o lugar onde voltaria a glória de Deus a reinar sobre o povo de Israel, no cumprimento de uma profecia por intermédio de Jeremias. Agora, o que acontece? E agora vamos retornar lá, põe o verso 2, e eu vou indo falando agora, versículo a versículo. A primeira parte, a gente vai ver a fala de um povo, que diz assim: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Vocês conseguem imaginar a seguinte cena? Ciro dá o decreto, escreve, anuncia e manda percorrer esse decreto por todas as províncias, por todas as cidades e diz: voltem para Jerusalém. Eles não moravam no lugar de origem, eles não moravam nas casas que eram deles, eles não moravam. O lugar que eles moravam foi destruído. E quando eles recebem a notícia: agora eu vou voltar para minha terra natal, eles voltam. O que eles pensam? Agora eu preciso construir a minha vida. Agora eu preciso construir a minha estabilidade. Agora eu preciso construir a minha segurança. Agora eu preciso cuidar da minha vida. Mas Deus tirou eles do lugar que eles estavam para isso? Não. Primeira coisa, para servir ao Senhor na reedificação do templo. Porque era o lugar de santidade, era o lugar de sacrifício, era o lugar de adoração, era o lugar sagrado, era o lugar de restaurar a vida com Deus. O primeiro passo que nós precisamos dar para restaurar a segurança que a gente quer, porque segurança não existe, estabilidade não existe, é restaurar a comunhão com Deus. É restaurar o relacionamento com Deus. E era isso que eles deveriam ter feito. Olha o que diz Lucas capítulo 6, verso 45. A questão é que o povo não queria dar prioridade para as coisas de Deus. Olha o que diz: o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que o coração está cheio. O que eles falaram?
Eles falaram o que estava no seu coração. Eu iniciei falando dos pensamentos. Ah, pastor, mas pensamento não é coração. É. A gente fala muito do coração, né? A Bíblia fala do coração, e a gente logo pensa que o coração, esse negócio que fica pulsando aqui com sangue. Não, gente. Coração, na Bíblia, quer dizer mente, nossos pensamentos. Quer dizer vontades. E quer dizer, sabe também o quê? Emoções. Sentimentos. Então, eles falaram do que eles sentiam. Eles falaram daquilo que ocupava o pensamento deles. Eles falaram da vontade que eles tinham de fazer as coisas. E a vontade deles não era construir a igreja, o templo. A vontade deles não era essa. O pensamento deles não era esse. Não era isso que eles sentiam. Por isso, não vou. Não vou. Agora, olha o que diz Jeremias, capítulo 17, verso 9. 17, 9. Enganoso é os pensamentos, enganosos são os sentimentos, enganosos são as vontades. Mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem conhecerá? E às vezes, é isso que está acontecendo com a nossa vida. Por isso que Salomão falou em Provérbios 4, 23, o que nós devemos fazer com o coração. Sobre tudo que você deve guardar, guarda-o, porque dele procedem as fontes da... Vem cá, você não sai fazendo as coisas que você pensa às vezes? Você não sai fazendo as coisas que você tem vontade às vezes? Você não sai falando ou fazendo as coisas que você sente em fazer? Guarda o teu coração. Guarda, porque muitas vezes é isso que está causando a tua destruição. É isso que provavelmente muitas vezes está fazendo você ir de mal a pior. É isso que às vezes está fazendo você ficar enredado com situações ou com pessoas. Guarda o teu coração, ou guarda as tuas vontades. Guarda as tuas emoções, ou melhor, domina as tuas emoções. Domina. E aí a gente vai lá e faz aquela oração para Deus: Senhor, me dá paciência. Como é que vai vir a paciência? Alguém te incomodar. Né? Alguém lá futricar você. Senhor, me dá paz. Como é que vai dar paz? Problema. Porque nós somos experimentados. O Senhor trabalha na nossa vida de que forma? Provação. A provação da vossa fé produz perseverança. O problema é que a gente não sabe orar como convém. Por isso que a palavra diz que o Espírito de Deus, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque a gente não sabe orar como convém. A gente deixa que a nossa vontade, muitas vezes, venha, preceda, né, aquilo que a gente deveria fazer, aquilo que a gente deveria orar. A gente deixa que as nossas emoções venham à frente das nossas orações. A gente vai permitindo que os nossos pensamentos flutuem de tal forma que a gente já não tem mais controle. Então, precisamos, queridos, entender que se esse povo lá fez isso, você acha que você é melhor que aquele povo?
E olha, aquele povo viu o milagre como a gente nunca viu antes, como a gente nunca viu na vida. Não é verdade? Esse povo viu coisa acontecer sobrenatural que nós talvez nunca vamos ver na vida. Eles teriam toda a propriedade, toda a capacidade de crer em Deus de tal forma que não negariam, que não iriam dizer: vou cuidar da minha vida e a casa do Senhor que se ferre. Não, eles fizeram exatamente isso. Exatamente isso. Exatamente isso. Agora voltamos lá para Ageu, capítulo 1, agora o verso 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, agora vem, acaso é tempo de habitares vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? 4, já está do 4, desculpa. O que eles estavam fazendo? Cada um cuidando de si mesmo. A palavra já não diz que aqueles que estão em Cristo não vivem mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e também ressuscitou? O problema nosso não é falta de conhecimento, como diz Oséias 4:6, é falta de prática, é falta de vivência, é falta de aplicar o tanto que nós sabemos. Por isso que Tiago, capítulo 1, verso 22, vai dizer, tornai-vos, pois, praticantes, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não é que nos falta instrução, conhecimento, direção. Hoje, nos dias de hoje, isso assim, tu dá um chute, tu tem tudo que tu precisa. Né? Não falta. A questão é que a gente às vezes não tem a vontade de fazer o que deve. A gente às vezes não sente em fazer aquilo que deve. Pega esse frio brabo aí. Alguém sente em levantar de manhã? Não, né? 4 graus ontem. Meu Deus. Levar a Sofia cedinho para a escola. Ai, Senhor. Que vontade de pedir para a Dani, leva ela. Pois é. Vamos lá, versículo, agora voltamos lá. Ageu 1, verso 5 agora. E ele diz, o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Isso aqui é muito importante, gente. Nunca se esqueçam disso, viu? Da onde foi que Deus te tirou? O que foi que Deus fez na tua vida? Os pecados que Ele perdoou. A paz que tu não tinha e Ele te deu através de Jesus na cruz. Considere o teu passado. Considere o lugar da onde você veio. Considere como foi que você encontrou Deus e como você estava. Considere. Por que o Senhor está dizendo isso? Olha aqui tudo que eu fiz por vocês. Olha. E mais uma vez, depois de 70 anos cativos, eu trago vocês de volta e vocês de novo estão me rejeitando? Se tem uma coisa que o ser humano é bom, é na ingratidão. É bom em ser ingrato. Por quê? Porque se não é no meu tempo, na minha vontade, na hora que eu quero, como eu quero, eu esqueço de tudo que foi feito por mim. É triste, gente. É triste. E isso me remete até a um livro, e eu aconselho você a ler, um livro chamado Lealdade
e deslealdade. Porque quem é filho é leal. Quem provou do sangue do Cordeiro é leal. Quem foi redimido, quem foi alcançado é leal. É leal a Deus. E dentro da lealdade, a gente pode atribuir a gratidão. A gratidão. Porque quem é grato não desmerece. Quem é grato não fala mal. Quem é grato, né, não vai contra. Quem é grato. Porque quem é grato reconhece. Quem é grato agradece. Essa é a grande diferença. E esse povo não agradeceu, mas murmurou, mas reclamou. Não, tem que cuidar da minha vida. Não, tem que cuidar da minha estabilidade. Olha, agora eu preciso ter segurança. E foi isso que esse povo fez. Tanto é que quando Neemias veio, o que Neemias fez? Ficou caladinho. De noite saiu e foi ver toda a estrutura, tudo que precisava fazer. Por quê? Porque se ele fala, ele sabe que a murmuração vem, que a fofoca vem, que o descontentamento vem. E a obra que Deus tinha mandado ele fazer não iria sair do projeto. Amém? Verso 6. E agora vem a cacetada. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Vocês comem, mas não chega para fartar-vos. Bebem, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saco furado. Sabe? Chega ao final do mês, está faltando. Não sobra nada. Tudo que eu tento fazer parece que nunca é suficiente, parece que nunca satisfaz, parece que nunca dá conta, parece que nunca está bom. E aí quando eu estava meditando nisso, sabe o que veio no meu coração? A lei da semeadura. A lei da semeadura. E isso é tão interessante que a pessoa, quando ela não desperta, ela acha que está fazendo tudo para agradar. E a vida dela está dando tudo errado. E ela fica se questionando, por que não? Por que não dá certo? Por que não melhora? Por que isso? Por que aquilo? Sabe o que é? É a colheita. É a colheita. A colheita de um coração enganoso. De seguir as vontades, de seguir os próprios pensamentos, de seguir só os sentimentos, mas não a vontade diretiva de Deus. É isso. As coisas vão se perdendo na vida. E não se percebe que o motivo é a nossa falta de compromisso com o Senhor e com a sua palavra. Foi o que esse povo aconteceu com eles. Eles achavam que estavam fazendo bem. Eles achavam que estavam fazendo certo. Mas eles tinham uma palavra a seguir, mas eles não quiseram seguir. Mas seguiram a própria vontade, mas o coração é enganoso. Eles falaram o que estava no coração, mas não era o que Deus queria que eles dissessem. E aí Deus está dizendo, vocês não consideraram o passado? Olha o que está acontecendo com vocês agora. Vocês não seguiram a instrução? Olha o que está acontecendo com vocês agora. Vamos adiante. E aí Deus fala de novo, considerai o vosso... Olha, 2 vezes o Senhor repete pela boca de Ageu a mesma coisa. Por quê? Porque eles não estavam dando ouvidos. 2 vezes. E agora ele fala de novo, agora 8. Subi ao monte, olha a instrução. Trazei madeira e edificai a casa. Então dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. O chamado de Deus, queridos, é para edificar o reino de Deus. E não importa o seu título,
não importa o seu tempo de fé, não importa o seu status, não importa a sua conta bancária, não importa, não importa. Não importa. Deus, Ele chama todos, todos, e deu o ministério igual para todos. Deus chama. Deus deu dons diferentes, mas Deus chamou a todos para ser filho. Deus chamou a todos para seguir a instrução. Deus chamou a todos. E Ele chama para edificar o reino, a casa dele. Mas o que o povo faz? Segue o próprio coração. Por quê? Ah, mas não é bem assim a interpretação, a hermenêutica. Aí cada um justifica como quer. Né? Ah, mas eu não gosto que seja desse jeito. Vontade. Mas eu não concordo que isso. Mentalidade. Mas eu não sinto que Deus está lá. Emoção, sentimento. De novo, vem de Deus ou vem do homem? Por isso que, agora, verso 9, olha o que ele vai dizer. Esperastes o muito. Quem espera aqui ser abençoado por Deus? Mas veio pouco. Esperastes muito, mas veio pouco. E esse pouco, quando veio, eu, com um assopro, dissipei. Por quê? Por que Deus fez isso? Por causa da minha casa, que permanece em ruínas. Ao passo que cada um de vós corre por causa do quê? Da sua própria vida. Corre cuidando das suas vontades, corre cuidando dos seus desejos, corre cuidando das suas emoções, corre cuidando disso. E enquanto o povo de Deus não despertar que a alegria da sua vida, a felicidade da sua vida está atrelada em você amar a Deus e cumprir a vontade de Deus, você nunca vai se sentir feliz, completo e pleno. Nunca. Nunca. Você vai correr para um lado, você vai trocar a cor do cabelo. Mulheres, vai ficar mais bonita. Vai dar uma melhoradinha na autoestima, sim, mas não vai dar felicidade. Não vai. Vou trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, para mim poder desfrutar um pouco mais. Vai ganhar dinheiro. Quando ganhar dinheiro, vai gastar o dinheiro. Aí, vai ter que fazer de novo. Não vai ser feliz. Vai sentir alegria quando gastar o dinheiro, mas não vai ser feliz. Vou viajar, vou esparecer. Quando volta, está tudo no mesmo lugar. Tudo igual. Não muda nada. A alegria está no Senhor, gente. Que engano que a gente vive. Foi o que ele escreveu lá em Gálatas, capítulo 6, 7. Não vos enganeis. Não vos enganeis. Porque fazendo isso, a gente está fazendo o quê? É zombando de Deus. Porque é como se Deus estivesse falando a coisa e você assim, tu não sabe de nada. É a mesma coisa. Não sei você, eu já fiz isso quando adolescente, né, quando mais novo, com meu pai e minha mãe. Ele falava uma coisa e eu ficava aqui, né, não é assim, não é bem assim. Depois toma, né? Porque vai lá e faz como dá vontade no coração, o pai e a mãe diz outra coisa, depois dá tudo errado. Né? E aí acontece o quê? Pai, me ajuda aqui. Mãe, me ajuda aqui. Eu posso falar com toda a propriedade isso, porque eu fiz isso. Eu fiz isso. E não era e nunca me considerei burro. Posso me enganar.
E já me enganei bastante. Vocês estão entendendo, gente? Amém? Essa palavra é muito dura. Essa palavra, ela é muito forte. Mas se você deixar a palavra descer o seu coração, não vai mais sair qualquer coisa da sua boca. Se você deixar essa palavra descer o seu coração, você vai ocupar sua mente agora com coisas que edificam o reino de Deus. Se você deixar essa palavra ocupar o seu coração, você vai ter domínio sobre as tuas vontades, e que muitas vezes não são vontades que agradam a Deus. Amém? Porque ele diz, se tem alguma coisa que deve ocupar o nosso pensamento, deve ser coisas boas, pensamentos de paz, de bem e não de mal. É o que a palavra diz. E tudo começa aqui, ó, no nosso pensamento. Hoje eu estava conversando com uma menina aqui na escola. Ela é muito, muito tímida. E muito tempo eu percebo isso, né? E hoje eu disse assim, eu vou falar com ela hoje. Eu vou ajudar ela. Né? E aí eu comecei com ela. A primeira coisa que eu perguntei para ela é assim, o que tu quer ser quando crescer? Deixa eu perguntar para você. O que você quer da sua vida daqui 5 anos? Como é que você quer que esteja a sua vida daqui 5 anos? Eu perguntei para ela, o que tu quer ser quando crescer? E ela me disse uma coisa bem inusitada, né? Professora de balé. Oh! Aí eu fiquei pensando, né? E eu pensei e falei, professor de balé tem que lidar com gente, tem que treinar gente, né? Tem que ensinar gente. Como é que uma pessoa com vergonha vai fazer isso? Daí eu perguntei para ela, como é que tu vai dançar na frente de um monte de gente se tu tem vergonha? Como é que tu vai ensinar balé se tu tem vergonha de pessoas? E eu comecei a falar, né? Eu disse para ela, faz sentido para ti? E ela, aham. E aí eu fui conversando, fui mostrando para ela quão prisioneiro é uma pessoa que vive debaixo de uma vergonha. Não consegue conversar. Às vezes nem come o que gostaria. Não bebe o que gostaria. Não vai a lugares que tem desejo de ir. Não faz amizades que talvez é louco para fazer, porque a vergonha aprisiona. Eu estou falando aqui da vergonha. Será que não tem outras coisas na sua vida que estão te aprisionando? Que não deixa você fazer o que tem que fazer? O que Deus está dizendo para fazer? Porque o teu pensamento diz assim, não. A tua vontade diz assim, não é isso. A tua emoção diz assim, ui, tá louco? Será? Será? Salmo 90, 17. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Que seja a graça dele sobre nós. Porque ele vai confirmar sobre nós a obra das nossas mãos. O que você tem feito? Quais são as tuas obras? Sim, confirma mais uma vez, 2 vezes, a obra das nossas mãos. Mais uma vez, o que a gente vê aqui, a lei da semeadura. E para encerrar, Gálatas 6:7. Irmão, irmã, não se engane. Não se engane. Não se engane. Porque quando a gente está se enganando, é porque a gente não está obedecendo. Quando a gente está se enganando, eu não estou fazendo a vontade diretiva de Deus. Quando eu estou me enganando, eu não estou seguindo a instrução
e aquilo que Deus está me mostrando. E quando eu estou me enganando, automaticamente eu estou fazendo o quê? Zombando da sabedoria, da autoridade, da graça, do amor do Senhor sobre a nossa vida. A gente está zombando do poder dele, da soberania dele, da autoridade dele. E aí ele vai dizer, porque tudo aquilo que eu e você fizer, nós vamos colher. Eu pergunto, você quer muito? Então, semeie de acordo com a colheita que você quer. Semeie de acordo com a colheita que você quiser. Mas entenda uma coisa, primeiro lugar, sabe o que vem? O que Deus disse? Primeira coisa, quando vocês chegarem em Jerusalém, construam a minha casa. Deus está preocupado com a tua vida? Tá, mas sabe por quê? Deus sabe que a primeira coisa que você tem que fazer é restaurar o teu espírito. É restaurar a comunhão, é restaurar a obediência, é restaurar o relacionamento com Ele, é restaurar a consagração da tua vida com Ele. É isso que é a construção do templo. Enquanto isso não for prioridade, e prioridade é a coisa que vem em primeiro lugar, as demais coisas, queridos, elas não vão vir. Aí eu vou achar que eu estou fazendo algo, e aí é um saquetel furado. Eu como, mas não me farto. Eu bebo, mas não me sacio. Eu visto, mas não me aqueço. E o pouco que eu recebo ainda é dissipado por quem? Pelo Senhor. Por quê? Porque eu estou me enganando. Vamos ficar de pé? Tem algumas coisas que a gente tem que ter muito claro para nós. E eu não sei se você tem isso para a sua vida. Mas diante de uma exposição como essa, de tantas verdades, a gente precisa se perguntar, a primeira coisa é, o que eu tenho que fazer? A primeira pergunta é, o que eu preciso fazer? A segunda coisa que você precisa se perguntar é, por que eu tenho que fazer isso? Porque o porquê vai te dar sentido, motivo, causa, propósito. E a terceira que você precisa responder é, quando eu vou fazer isso? Sabe por quê? Tem muito projeto que não sai da sua gaveta do coração, porque você não diz quando. Tem muita coisa que não acontece na nossa vida, porque a gente não sabe o que vai fazer. Tem muita coisa que não melhora, porque a gente não sabe por que está fazendo o que está fazendo. Responda essas três coisas, diante daquilo que Deus tem falado para você. O que você vai fazer? Por que você vai fazer isso? E agora quando você vai começar a fazer? E se você responder essas três coisas, eu tenho certeza, segundo a direção que Deus tem dado, a sua vida muda. Seus resultados mudam, porque Deus é fiel na lei da semeadura. Tudo que você plantar, você vai colher. Amém? Em reverência a Deus, e se você quer responder essas três perguntas, feche teus olhos e põe a mão no teu coração, simbolizando a tua mente, teus pensamentos, as tuas vontades e as tuas emoções. Traga isso agora presente nesse momento para a sua vida e fale para o Senhor o que é que a partir de agora você vai fazer. Fale para Deus qual é o teu novo posicionamento.
E por que você vai fazer isso agora? É por causa dele? É por causa de você? Por que você vai fazer? E diga: Senhor, eu vou fazer isso, porque eu entendi hoje que a minha vida está assim e está assado, porque eu tenho feito tal coisa. E a partir de agora, a partir de amanhã, a partir da meia-noite, eu não sei, eu vou fazer assim. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor Deus nessa noite iluminou os olhos do nosso entendimento. E eu creio, Pai, que essa palavra, ó Deus, está motivando muitos a se despertarem. Ó Deus, porque a Tua palavra é poderosa, ó Deus, para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou nós pensamos. Espírito Santo de Deus, ajuda a cada um dos Teus filhos agora nesse novo posicionamento. Ó Deus, a se posicionarem, ó Pai, naquilo que precisam fazer. Ó Deus, a decidirem, ó Deus, os motivos pelos quais agora eles vão mudar, eles vão substituir, ó Deus, aquilo que até aqui, ó Deus, não produzia frutos, e frutos até mesmo dignos de arrependimento. Pai, ajuda-os a serem tão posicionados que eles vão decidir quando vão começar a fazer. Eu abençoo, Pai, no nome de Jesus, e oro como igreja, desligando, Senhor, as fortalezas de pecado, ó Deus, que tentam impedir o Teu povo de se renderem à Tua palavra. Eu oro, Senhor, ó Deus, para que os espíritos, ó Deus, opressores, sejam enfraquecidos e sejam afastados, em nome de Jesus, para que eles possam vencer, ó Pai, ó Deus, a carnalidade, para que eles possam vencer o desejo da carne, o desejo dos olhos, que é a concupiscência, Deus, dessa vida. Ó Pai, ó Deus, cobre no sangue do Cordeiro a vida de cada um. O que até aqui foi feito, toda semente que até aqui foi lançada, ó Pai, ó Deus, eu peço a Ti misericórdia por essas sementes do mal. Mas hoje nós rogamos a Ti, ó Deus, que recebemos, ó Deus, uma grande sementeira do alto, para que, ó Deus, seja lançado sobre uma boa terra, ó Deus, para colher um novo fruto, e um fruto, Deus, que possa ser multiplicado para a glória e honra do nome do Senhor. Eu abençoo, Senhor, a Tua igreja, e agradeço por toda a boa obra que o Senhor já tem feito até aqui na vida de cada um. Fortalece os meus irmãos, dá convicção de fé a cada um no Senhor, e que eles possam ter um coração renovado, uma mente nova, ó Deus, vontades, ó Deus, que sejam agradáveis ao Senhor, ó Deus, e que os frutos do Teu Espírito possam evidenciar, ó Deus, domínio próprio sobre aquilo que sentem, em nome de Jesus, sobre as suas vidas. Eu abençoo a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus, e que eles sejam fortalecidos na força do Teu poder. Amém e amém. Amém, gente. Glória a Deus. Que o Senhor te dê força, que o Senhor te dê graça. E a melhor maneira de você continuar com essa semente no seu coração, sabe qual é? Saia daqui hoje ensinando alguém aquilo que você aprendeu. Saia daqui hoje falando daquilo que você ouviu, porque isso vai ficar vivo no seu coração, vai ficar fresquinho na sua mente, e cada vez mais o Espírito vai te trazer direção, continuidade daquilo que você recebeu hoje. É assim, a própria ciência ensina sobre isso. Se a boca falar do que o coração está cheio, e for coisa boa, vai alimentar o teu pensamento. Isso vai se tornar para você uma verdade. Então, se a palavra de Deus ela é boa, e for aquilo que ocupa a tua boca, ela vai se tornar uma verdade também aqui na tua mente. E aí o teu coração vai estar bem guardado. Amém?